No dia 2 de abril foi comemorado aí o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Se a gente for pegar o calendário, todos os dias tem uma data a ser comemorada. Mas é importante a gente falar sobre essas comemorações ao longo do ano e não somente no mês ou no dia em que acontece. No programa de hoje eu recebo a Prof. Kátia, como ela é conhecida no âmbito escolar infantil, e ela é pedagoga com pós em psicopedagogia, além de proprietária e diretora da Primeiros Passos Clínica e Primeiros Passos Escola de Educação Infantil. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios da inclusão escolar. Prof, antes da gente começar esse assunto tão importante, eu gostaria que tu esclarecesse para a gente o que seria aí a criança atípica e a criança não atípica, já que esse termo vai aparecer bastante na nossa conversa de hoje. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo novamente, ainda mais um assunto que eu gosto bastante de interagir, de trocar experiências, de realmente ver qual é a realidade que a gente vive ali no dia a dia. Como tu mesmo disse, o dia de comemoração é todos os dias. A gente comemora a vida todos os dias. A gente acordou, então a gente comemora que nós estamos, graças a Deus, obrigada por mais um dia. Ao menos, é a minha primeira palavra, obrigada por mais um dia. A gente não sabe como que vai ser, mas a gente já deve agradecer porque a gente acordou e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Principalmente as famílias atípicas, que foi o que tu me perguntaste aí, é um dia de cada vez. O que vem ser a diferença de uma criança atípica para uma criança típica dentro dos nossos padrões, tá? Nossos padrões da sociedade. A criança atípica, ela não alcança o marco do desenvolvimento, que vem ser o cognitivo, aquele tradicional tchauzinho, o sentar com 6, 8 meses, o bebê precisa sentar, ter firmeza na cabecinha, acompanhar a brincadeira que a mamãe ou o papai ou a cuidadora faz com os brinquedinhos que eles têm, acompanhar o contato. Com o passar do tempo, a gente vai vendo se a criança vai desenvolvendo o pular, com um pouco mais de idade, que vem ser a primeira infância, de 0 a 5, 6 anos. Então, esse marco precisa estar dentro dos nossos padrões do desenvolvimento. Ele precisa... a criança não tem contato visual. Não, lembrando que não é somente o contato visual que a gente classifica como o autismo, exato, ou atípica. Mas é um dos marcos que a gente precisa acompanhar, como sentar, o brincar, trocas. Você fez brincadeiras com as crianças ali na barriga, de fazer cosquinha, ele precisa te retribuir com um sorriso, mas aquele sorriso devolutivo realmente, Sim. de igual, devolvendo o agrado que tu fez para ele, não aquele sorriso aleatório olhando lá para a luz e a luz é legal e ali eu vou ficar com aquele olhar fixado ali, sendo que não faz parte daquele contexto que tu está direcionando para a criança. Então, isso vem ser uma criança atípica. Ela tem atrasos dentro dos padrões, atrasos cognitivos, atraso dentro do desenvolvimento realmente dos padrões que a gente faz. Geralmente os pais têm, agora não é mais carteirinha, na nossa época era carteirinha de vacina, né? Agora é um livrinho que tu tem ali, um livrinho bonitinho, atrativo. Se o pai acompanhar ali, atrás, ali, nos cartões, nos livrinhos de vacina, ali tem todo o marco do desenvolvimento. Então, tu pode ir acompanhando se teu filho está seguindo aquilo ali que a gente pede para que os pais se caso acompanhem. Não venha a seguir, venha a ser uma criança atípica, seguindo uma criança Muitas típica. vezes assim, são atrasos porque não foi estimulado ou são atrasos realmente porque tu tem um déficit, algum transtorno que se enquadra ali dentro do espectro. Muitas vezes veio a função pandemia, né, que isso a gente vai levar por um bom tempo, esse tempo aí,
da pandemia. Então, meu filho foi da pandemia. Eu fiquei muito no eletrônico, fiquei muito presa, não houve estímulo. Ou a pandemia te ajudou ou ela te prejudicou. Porque ela te ajudou naquele momento que tu presenciou mais, ficou mais tempo com o teu filho, ficou mais tempo com o sobrinho, quem for, que tu viu algo que tu não via antes, por conta da demanda de trabalho, por conta da tua rotina, e aí tu conseguiu perceber. Ou também eu escuto bastante, meu filho tem atrasos porque na pandemia eu não tinha recursos, ficou muito tempo na TV, ficou muito tempo no celular, no tablet, que hoje a gente é da era da tecnologia. Eu ainda sou da era do papel e da caneta, como tu tá vendo aqui. Eu também na parte de lauda ainda Não pego pelo papel. eu não consigo aqui no digitar, eu só consigo escrevendo, sabe? Eu escrevendo o meu pensamento, o meu raciocínio ali. E muitas vezes um papel e uma caneta é muito mais produtivo para aquela criança do que tu entregar um tablet, mas a gente sabe que no decorrer ali do dia a dia, na correria, tu não consegue. Prof, no teu ponto de vista, assim, baseado nas tuas experiências profissionais, por que o autismo ele ainda é um tabu dentro das famílias? Eu acho que, primeiramente, pelo preconceito, tá? Porque a gente sabe que vai ter preconceito. Não adianta tu me disser, não, lá tá tudo ok, eu te entendo, eu vou abraçar a causa e vai seguir e tá tudo resolvido. Não, não tá tudo resolvido. Eu que convivo ali diariamente com pais que não conseguem incluir as crianças, que vai ser a tua próxima pergunta aí, que as crianças não conseguem incluir as crianças na escola, não conseguem incluir, eu acho que não é incluir a criança na escola, isso eu acho errado, a gente não precisa incluir ela em lugar nenhum, a sociedade precisa acordar e ver que aquilo ali hoje é uma realidade da vida. Aumentou o quadro de autismo? Não, ele sempre existiu. O que nos faltávamos há anos atrás éramos estudos profissionais adequados, laudos que não tínhamos, diagnósticos que não eram fechados ou errados. Então não é nesse sentido, aumentou o autismo. Não, nós não tínhamos profissionais, nós não tínhamos pessoas capacitadas para ter aquele diagnóstico fechado ali, como hoje a gente tem o neuropediatra, tem as equipes multidisciplinar, e que aí a gente consegue chegar fechar o laudo da criança se ela tenha o espectro autismo ou não, ou se realmente ela tem hoje o déficit de atenção se enquadra dentro do espectro. Então, são inúmeras situações que a gente consegue. Então, eu acho que a sociedade precisa acordar. Mas tu acreditas que esse tabu dentro da família, o preconceito, ele já começa na família? Com certeza. Porque eu acho que vou ser até meio radical, assim, eu acho que o maior preconceito vem de dentro da própria família. Porque se tu acha que vão fazer algo pro teu filho, por quê? Porque tu faria? Isso eu me pergunto. Por que tu tem medo de expor o teu filho? Porque tu faria o mesmo? Ou se o teu coração é puro, tu não vai deixar de amar aquela criança porque ele é atípico. Tu vai amar ele tanto quanto as outras. Então eu acho que cabe muitas vezes os pais, admiro casais que se mantêm casados quando se deparam com essa situação de uma criança ser atípica ou tem algum tipo de transtorno, e eles se mantêm firmes e casados e seguem aquela linha ali dos padrões, como a gente diz, são casados e somos felizes, somos uma família, porque geralmente 70% dos pais que eu convivi dentro desses 5, 6 anos que eu tô dentro desse meio, desse ambiente escolar, desse ambiente, digamos assim, atípico, geralmente eles não seguem a linha juntos. Então, por quê? Porque um se dedica mais que o outro.
precisa de dedicação ali E realmente. quando a gente vai ver, são pessoas bem esclarecidas, né? E que a gente não consegue entender como que não aceita o autismo dentro de casa. Acabam mascarando muitas vezes, mascarando que a criança não é, sendo que já sabe e não se dá conta o quanto ela está prejudicando aquela criança ali, podendo estar numa equipe multidisciplinar, numa fono, numa psicóloga, numa psicopedagoga, que vem ser essa equipe que eu estou me referindo, numa escola, numa pracinha, brincando, porque eu acho que a sociedade precisa acolher essas famílias, precisa ter algo para acolher eles, para eles se sentirem seguros e não ter medo, porque eu acho que o preconceito existe desde que o mundo é mundo. Então agora veio a função das crianças atípicas, com um novo nome talvez, porque ele sempre existiu. E qual seria o papel do professor frente à inclusão escolar aí do aluno autista? Esse papel antes eu poderia até ser muito pedante, porque eu não estava naquele âmbito escolar ali, a minha proposta era outra, como tu me acompanha há bastante tempo também, a minha proposta era outra, mas agora que eu estou nesse caminho ali, nesse ambiente escolar, o papel da professora é muito importante, é ela que vai acolher essa criança no primeiro momento, é ela que vai direcionar as atividades, vai ver se essa criança tem uma necessidade de ter uma acompanhante, uma AT, tá? Que muitas vezes as escolas não têm, uma AT, uma auxiliar pedagógica, uma pessoa que pelo menos tenha um conhecimento na área para conseguir conduzir no momento de crises, no momento que a criança precisa ter um recurso como um reforçador, precisa ter um recurso como uma sala de recursos que as escolas hoje, por lei, na verdade sempre teve, mas hoje mais do que nunca eu acho que elas estão usando a sala do AEE, que é as salas de recursos ali, que é onde tu tem jogos direcionados, tu tem as atividades mais inclusas mesmo para as crianças atípicas. E essas salas, eu acho que essas salas, a professora que está ali mediando aquele aluno, ela não precisa tirar ele daquele ambiente, daquela salinha tradicional ali, que tem o quadro negro ali, que agora não é mais quadro negro, mas tem o quadro ali com as canetinhas das atividades, porque ele está em crise. Ela pode tirar ele em momentos que ele está organizado e não só em momentos que ele está em crise. E fazer o seguinte, pegar e levar um coleguinha, a gente sempre tem o coleguinha da turma, aquele que é o favorito da turma, né? Que é o amigão de todo mundo, que ajuda todo mundo. Vamos usar ele como um exemplo e vamos convidar ele para ir com o coleguinha atípico na salinha do AEE. Isso é uma inclusão. Isso é ser incluso. Ah, porque tu tirou o meu filho da sala. Não. Nós incluímos um coleguinha na sala de recursos, onde tem jogos, onde tem outros tipos de brincadeiras, não tem tanto aquele contexto ali que muitas vezes uma sala de aula tem bagunça e às vezes acaba incomodando a criança atípica. Então eu acho que a gente tem vários recursos e a professora precisa ter essa qualificação e esse conhecimento para conduzir o aluno quando há necessidade. A gente precisa de uma acompanhante. Não, a gente precisa apenas de um direcionamento, ter uma carta na manga, ter uma atividade, a criança tem hiperfoco em robô, mas ela precisa ser alfabetizada. Tu pode fazer atividade ali que foi elaborada para toda a turma, mas tu também pode colocar um desenho ali do robô como uma recompensa e chamar a atenção dele voltada naquele momento que tu precisa. Aproveitando já o gancho dessa tua resposta, tu acha que, no teu ponto de vista, a escola que deve se adaptar ao receber o aluno atípico ou vice-versa? A escola. A escola tem que estar apta a receber a equipe não, os profissionais da escola precisam desde do porteiro. O que uma escola hoje, né, precisa para receber o aluno autista? Agora, há 3 meses atrás, nós recebemos uma carta do Ministério Público, acho que por conta dessa demanda,
pedindo formação continuada. O que vem ser a formação continuada? São palestras com as professoras, com a equipe dentro das escolas, que ficam com as crianças para saber como agir no momento de crise, como agir para acolher aquela criança que está com uma dificuldade de ficar dentro de sala, como utilizar a sala de recursos. Então isso tudo vai sendo passado para a equipe da escola, que vem ser essa formação continuada que eles estão exigindo. Seria uma equipe multidisciplinar. Isso, exato, mas digamos assim, hoje a gente vai ter a reunião que foi exigido por eles, uma vez no mês, acredito eu que seja o suficiente, para te passar conhecimento para aquela tua equipe que tu está ali, porque a professora que fez pedagogia, ela não tem um curso para complementar ali, para atender aquela demanda daquele momento que tu está precisando. Então, o teu conhecimento, a primeira palestrante fui eu mesma. Então, eu passei as minhas experiências, o meu convívio ali para elas, para a minha equipe, como eu te disse, do tio que fica ali na portaria até a tia que fica na cozinha, porque a gente não sabe aonde a criança vai ter uma crise. Se ela vai ter uma crise dentro da sala de aula, na entrada ou no refeitório. Então eu acho que vem ser toda a equipe. A equipe precisa estar qualificada e pronta para receber aquela criança ali. Que eu acho que por isso que veio esse pedido do Ministério Público. E por que é importante aí incluir o autista no processo educacional? Eu acho que é importante incluir o autista na sociedade. E o âmbito escolar é um dos primeiros, digamos assim, espaço que muitas vezes as crianças conseguem sair de casa, chegou a idade obrigatória, preciso ir para a escola. Muitas vezes os pais não retiraram aquela criança, não colocaram ela numa pracinha, como eu falei, não brincaram com ela num lugar público por conta do preconceito, e aí chegou o momento de ir para a escola. Então eu acho que a escola vem ser a parte da socialização, a parte de trocar experiências, de enfrentar desafios tanto para as famílias quanto para as crianças atípicas. Eu acho que eles precisam ter esse acolhimento da escola para eles se sentirem seguros. Tanto que na logo da minha escola eu coloquei sua segunda casa. A criança precisa se sentir segura naquele ambiente. Onde ela se sentir segura, ela vai desenvolver, ela sendo atípica ou não. Antes da gente finalizar o nosso baita-papo entrevista de hoje, eu gostaria que tu comentasse aí sobre uma fala que é bem tua, né, em que tu comenta que a sociedade não está preparada para incluir a criança atípica e junto disso, sem citar nomes, né, de empresas, de escolas, de profissionais, alguns casos que tu chegou até ti por conhecimento, né, através dos pais mesmo, que a gente vive na nossa cidade hoje. Esses relatos que eu tenho não são relatos que eu li numa revista ou que eu ouvi. São relatos que chegaram até mim. Me ajuda porque meu filho não fica na escola, não conseguem fazer com que ele seja incluído naquela atividade, 40 minutos, uma hora, a escola me liga para eu ir buscar. Como que dentro da minha escola ele fica? Ele está acostumado, sim, ele está acostumado comigo, ele estava há bastante tempo, mas houve realmente um interesse? Teve os recursos que eu citei anteriormente ali para acolher essa criança, para abraçar realmente a causa que tu está recebendo? Teve a carta na manga? Não teve. Então, ouço relatos diariamente, porque essa criança sai da escola e vai para a minha escola. A mãe complementa com a minha escola. Então, ela para ele não ficar sem o aprendizado. Para ele não ficar sem o aprendizado. E eu acho assim, que eu ouço muitas coisas. Como crianças que ficam em carrinhos dentro de escolas,
quando o pai chega, vão lá e avisam e tiram a criança do carrinho, entendeu? Ela passa o tempo inteiro todo o dentro. tempo sentadinho no carrinho, ou na frente de uma TV ou de um celular, e aí automaticamente o pai chega, avisam, tiram do carrinho, estava tudo tranquilo, tudo resolvido. O quanto, não vou, digamos assim, será que essa escola tem conhecimento do que ela está prejudicando essa criança, sabe? Será que essa escola tem essa qualificação, que eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse a qualificação, tomara, eu vou torcer para que agora, com essa lei que veio aí, que ela se enquadre e que ela estude e que ela pesquise e que ela inclua essa criança realmente nesses desafios e não deixar ela sentadinha ali, que me dói, sabe? Ela ficar sentadinha ali toda uma tarde ou todo um dia ali esperando. Isso reflete, né, Prof. Kátia, nos tempos de hoje, a quantidade de adultos, né, com autismo. Sim. Então, claro, como a gente já comentou, né, sempre existiu, porém a gente não tinha um autoconhecimento sobre a questão. Hoje, né, tem muitos adultos autistas. Sim, tem muitos adultos. E eu te confesso que eu me pergunto se eu realmente não tenho algum traço, alguma coisa, porque tá tão comum hoje a criança. Só para te ter uma noção que no ano 2000 eram de 150 crianças, uma era autista. Hoje são 36 crianças, uma é autista. Então é um número bastante significativo. Como eu disse, o autismo não cresceu, não. Ele passou a ser diagnosticado. Nós temos recursos e equipes e tecnologias que nos ajudam a chegar naquele conceito ali que a gente precisa fechar, que vem ser a equipe multidisciplinar junto com o neuropediatra e todas as equipes que eu falei anteriormente, para a gente chegar naquele diagnóstico fechado ali e bater o martelo se sim ou não. Perfeito, sempre um prazer te receber aqui no programa, para a gente conversar sobre esse assunto que, né, ainda é um tabu na nossa sociedade, é um tabu dentro das famílias, mas eu acho que isso vai perdendo um pouco quando a gente conversa, quando a gente traz isso no programa. A gente não vai deixar de falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto super importante, cada vez mais. Muito importante. E para a gente finalizar, eu deixo o canal aberto para que tu mande uma mensagem para quem está nos assistindo, tem uma criança autista, ainda não sabe como proceder. Eu acho que a primeira coisa que vocês devem fazer é acreditar em vocês. Acreditar que vocês são capazes, que vocês conseguem e que teu filho, teu sobrinho, teu neto vai conseguir também. Exijam, isso é um direito de ser humano, exijam que a criança seja incluída em todas as atividades, não só na atividade escolar, mas na sociedade. A sociedade acolhe essas famílias, porque só quem convive ali com eles sabe o quanto é difícil. Eles se programam, mas eles não sabem se eles vão conseguir fazer toda aquela rotina ali que nem a gente agendou um horário e a gente está aqui. Mas eles não sabem se realmente a gente vai conseguir. Então, acolham as famílias atípicas. Empatia, eu acho que seria a palavra certa. E não tenham vergonha, porque para Deus todos somos iguais. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma nova entrevista no ar, você recebe a notificação. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana. Sorrir é uma conquista. Agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um lugar para você cuidar da sua saúde. Suporta o serviço, a empresa especializada no serviço de áreas verdes. E Segue-te,
a empresa que trabalha na medicina e segurança do trabalho. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar imóveis. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui. E Grano, a loja onde você encontra tudo em produtos naturais. Quero agradecer também a loja Uruguai Orc, que é a loja que me veste em todos os programas do Baita Papo Entrevista.